Eram 10 da manhã de um sábado quando a campainha tocou. Eu estava na cozinha fazendo panquecas pro Mateus. Meu filho tinha 12 anos e estava na sala assistindo desenhos, ainda de pijama, com aquele cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. Quando abri a porta, meu coração parou. 8 anos. 8 anos sem ver aquele rosto. 8 anos sem ouvir aquela voz. 8 anos desde que Diego tinha sumido da nossa vida como fumaça. Oi, Camila, ele disse, com um sorriso torto que eu conhecia tão bem. Minha mão tremeu na maçaneta. Diego? Eu sei que faz tempo. Mas eu precisava te ver. Precisava ver nosso filho. Nosso filho. As palavras soaram tão estranhas. Como se ele tivesse algum direito de usar aquele nosso. Mateus apareceu atrás de mim. Mãe, quem é? Diego olhou para ele. E pela primeira vez em 8 anos, pai e filho se encararam. Mas o que eu não sabia, o que nenhum de nós sabia, é que essa visita ia mudar tudo. E que a razão pela qual ele tinha voltado ia partir meu coração de uma forma que eu nunca imaginei possível. Deixa eu voltar pro começo. Deixa eu te contar como tudo começou. Conheci Diego quando eu tinha 21 anos. Eu era estagiária em uma empresa de marketing e ele era o designer gráfico mais talentoso do escritório. Cabelo comprido, tatuagens nos braços, aquele jeito de artista rebelde que me deixava hipnotizada. Você é nova aqui, né? Ele me perguntou no meu 3º dia, encostado na máquina de café. Sou. Estágio no departamento de criação. Que sorte a minha então. Vou poder te ver todos os dias. Começamos a namorar 3 semanas depois. Foi intenso desde o primeiro dia. Diego era tudo que meus pais odiavam. Sem diploma universitário, trabalhava como freelancer, morava num apartamento minúsculo que mais parecia um ateliê bagunçado. Mas eu estava apaixonada. Perdidamente apaixonada. Ele me levava para ver bandas indie em botecos underground. Me apresentava artistas de rua. Ficávamos até tarde conversando sobre sonhos, sobre mudar o mundo. Eu nunca vou ser desses caras de terno e gravata, Camila, ele me disse uma noite. Eu preciso ser livre, criar, viver intensamente. Eu sei, é por isso que eu te amo. E eu amava cada parte dele, inclusive as partes complicadas. Depois de 1 ano e meio juntos, engravidei. Fiz o teste 3 vezes. Todas as 3 deram positivo. Sentei no banheiro e chorei. Não de tristeza. Era um choro confuso. Medo, alegria, terror, expectativa. Tudo junto. Liguei pro Diego. A gente precisa conversar. Pessoalmente. Marquei numa praça. Ele chegou de bicicleta, com aquela camiseta desbotada do Nirvana. E aí? Tudo bem? Diego, eu estou grávida. Nunca vou esquecer a expressão do rosto dele. Foi como se alguém tivesse sugado toda a cor da pele dele. Ele ficou branco. Completamente branco. Como assim grávida? Grávida? De 3 semanas. Fiz 3 testes. Ele sentou no banco. Passou as mãos pelo cabelo várias vezes. Respirou fundo. Ficou em silêncio por 5 minutos eternos. Você quer ter? Ele finalmente perguntou. Eu acho que sim. Quero. Camila, a gente é novo demais. Eu tenho 24 anos. Você tem 22. A gente mal consegue pagar as próprias contas. Eu sei, mas a gente dá um jeito. Juntos. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi medo real nos olhos dele. Eu não sei se eu consigo ser pai, Camila. Eu não sei se eu sirvo para isso. Ninguém sabe no começo, mas a gente aprende. Ele ficou calado. Depois se levantou. Eu preciso pensar. Preciso de tempo para processar. E foi embora. De bicicleta. Me deixando ali sozinha, com a mão na barriga, sentindo meu mundo desabar. Nos dias seguintes, Diego ficou estranho. Demorava horas para responder mensagens. Cancelava encontros. Quando a gente se via, estava distante, como se estivesse em outro planeta. Você está com raiva de mim? Perguntei uma noite. Não é raiva. É muita coisa para processar, Camila. Para mim também é. Mas eu preciso de você aqui, presente. Eu estou tentando. Eu juro. Mas ele não estava. Qualquer um podia ver. Ele começou a sumir, às vezes por dias inteiros. Dizia que estava em projetos freelancer importantes, que precisava focar no trabalho para conseguir dinheiro pro bebê. Mas quando eu ia no apartamento dele, ele estava lá, pintando, desenhando, fazendo qualquer coisa menos se preparar para ser pai. Diego, a gente precisa começar a se organizar. Eu já estou de 3 meses. Eu sei. A gente vai se organizar. Quando? Em breve. Prometo. As promessas dele começaram a soar vazias. Minha mãe percebeu que algo estava errado. Filha, onde está o Diego? Por que ele não vai nas consultas de pré-natal? Ele está trabalhando, mãe. Trabalhar é importante.
mas estar presente também é. Ela estava certa. E eu sabia. Com 4 meses de gravidez, Diego começou a faltar no trabalho também. O chefe dele ligou perguntando se ele estava bem. Ele não apareceu há 3 dias. Não atende telefone. Você sabe onde ele está? Eu não sabia. E isso me apavorava. Fui até o apartamento dele. Toquei a campainha por 10 minutos. Nada. Liguei. Caixa postal. Voltei para casa com um aperto no peito. Medo de que ele estivesse fugindo. De mim. Do bebê. Da responsabilidade. Com 5 meses de gravidez, finalmente consegui falar com ele. Ele atendeu às 2 da manhã, claramente bêbado. Diego, onde você está? Na casa de um amigo. Por que você está sumido? Eu só preciso de espaço, Camila. Espaço? Diego, eu estou grávida do seu filho. Você não pode simplesmente sumir. Silêncio. Diego, eu não sei se eu consigo fazer isso, ele disse, a voz embargada. Eu não sei se eu quero fazer isso. Meu coração parou. Como assim você não sabe se quer? Eu não pedi por isso. Eu não planejei. Eu tinha uma vida, Camila. Sonhos. Projetos. E agora tudo mudou. Mudou pra mim também. Você acha que eu planejei? Mas você quis seguir em frente. Você decidiu ter esse bebê. E você não tem responsabilidade nisso? Eu não sei, Camila. Eu honestamente não sei. E ele desligou. Chorei a noite inteira. Minhas amigas ficaram comigo, me abraçando. Mas eu sabia que não ia ficar tudo bem. Tentei falar com ele nos dias seguintes. Mensagens, ligações, e-mails. Nada. Fui até o apartamento. O vizinho disse que ele tinha saído com malas grandes. Acho que ele viajou. Não sei para onde. Liguei para os pais dele. Desculpa, Camila, mas o Diego pediu para não passarmos informações. Ele disse que precisa de um tempo. Mas eu estou grávida. Eu preciso dele. A mãe dele, uma mulher fria que nunca gostou de mim, suspirou. Olha, querida, talvez seja melhor você seguir sua vida. O Diego sempre foi assim, instável. Ele não vai mudar. Foi quando eu entendi. Ele tinha me abandonado. Grávida, no meio da gestação. Simplesmente fugiu. Chorei por semanas. Depois fiquei com raiva. Uma raiva que queimava por dentro. Como ele pôde? Como alguém pode simplesmente sumir e deixar uma mulher grávida sozinha? Mas então, com 6 meses de gravidez, algo mudou em mim. Estava na consulta de pré-natal, sozinha, como sempre. A médica passou o ultrassom e o coração do bebê encheu a sala. É um menino, ela disse, sorrindo, e está perfeitamente saudável. Olhei para aquela imagem borrada na tela. Meu filho, meu filho. Foi ali que tomei uma decisão. Eu não ia mais chorar por Diego. Não ia mais esperar que ele voltasse. Ia seguir em frente. Sozinha, forte. Por mim e pelo meu filho. Voltei para casa e fiz uma limpeza completa. Joguei fora tudo que me lembrava dele. Fotos, camisetas, presentes. Tudo. Liguei para minha mãe. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu vou ter esse bebê sozinha. E eu preciso da senhora comigo. Minha mãe, que sempre foi uma guerreira, não hesitou. Pode contar comigo, filha. Nós vamos criar esse menino juntas. E ele vai ser amado. Muito amado. Nos últimos 3 meses de gravidez, eu e minha mãe nos preparamos. Montamos o quartinho, compramos roupinhas, fizemos listas. Ele vai perguntar pelo pai um dia, minha mãe disse enquanto pintávamos o quarto de azul claro. Eu sei, e quando esse dia chegar, vou ser honesta. Vou dizer que o pai não conseguiu ficar, mas que ele é amado por mim mais do que tudo nesse mundo. Você é forte, Camila, mais forte do que imagina. Eu precisava ser. Mateus nasceu numa manhã de abril, cesariana de emergência. Cordão umbilical enrolado no pescoço. Quando colocaram ele nos meus braços, tudo fez sentido. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero, tudo tinha valido a pena. Oi, meu amor, sussurrei para ele, chorando. Eu sou sua mãe, e eu prometo que vou te amar por 2. Minha mãe estava ao meu lado, chorando também. Ele é lindo, filha. Perfeito. E ele era. 3,5 quilos de perfeição. Os primeiros meses foram difíceis. Muito difíceis. Noites em claro, amamentação dolorida, cólicas, choro, cansaço extremo, mas tinha algo naquele serzinho que me dava força. Cada sorriso dele apagava horas de choro. E Diego? Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada, como se a gente nunca tivesse existido. Voltei a trabalhar quando Mateus tinha 6 meses. Minha mãe cuidava dele durante o dia. Era duro deixar meu bebê, mas a gente precisava de dinheiro. Eu paguei todas as contas da gravidez sozinha, todas as fraldas, todas as roupas, tudo.
Às vezes eu olhava pro Mateus dormindo e me perguntava se Diego sabia o que estava perdendo. Se ele pensava no filho que abandonou. Se ele sentia alguma coisa. Mas com o tempo parei de me perguntar, porque a resposta não importava mais. Mateus cresceu. Lindo, esperto, sorridente. Com 1 ano deu os primeiros passos. Com 2 falou as primeiras palavras completas. Com 3 começou a fazer perguntas. Cadê meu papai? Essa foi a pergunta que mais temi. Respirei fundo. O papai teve que ir embora, meu amor. Mas a mamãe está aqui. E a vovó. E a gente te ama muito. Por que ele foi embora? Às vezes as pessoas não conseguem ficar. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é perfeito. Ele me olhou com aqueles olhos enormes e inocentes. Ele não me ama? Meu coração se partiu. Eu não sei, meu amor, mas eu te amo o suficiente por 10 pais. E abracei ele forte. Muito forte. As perguntas continuaram ao longo dos anos. Na escolinha, quando via outros pais buscando as crianças. Nos aniversários, quando perguntava se podia convidar o pai. No dia dos pais na escola, quando tinha que fazer cartão e não sabia para quem dar. Cada vez que ele perguntava, era uma facada no meu coração. Mas eu sempre respondi com honestidade. Seu pai não está aqui, mas você tem uma família que te ama muito. E isso é o que importa. Com o tempo, Mateus parou de perguntar tanto. Ele aceitou que era só eu e ele, e a vovó, e alguns tios e primos. A nossa família é pequena, mas cheia de amor. Eu trabalhei duro, muito duro. Saí do marketing e fiz concurso público. Passei para a Secretaria de Educação. Salário fixo, estabilidade e plano de saúde. Tudo que a gente precisava. Compramos um apartamento pequeno, só nosso. 2 quartos, sala, cozinha. Não era grande, mas era nosso. Decorei o quarto do Mateus com posteres dos super-heróis favoritos dele. Pintei a sala de amarelo porque ele disse que amarelo era cor de felicidade. Ele entrou na escola, tirava notas boas, era educado, respeitoso. Todo mundo adorava ele. As professoras sempre me chamavam para elogiar. A senhora está de parabéns. O Mateus é um menino excepcional. Obrigada. Eu faço o que posso. A senhora faz muito mais que isso. E eu fazia, porque ele era tudo para mim. Nunca mais namorei sério. Saí com algumas pessoas ao longo dos anos, mas nada que fosse além de alguns encontros. Eu tinha medo. Medo de confiar. Medo de me machucar. Medo de trazer alguém para a vida do Mateus e depois essa pessoa ir embora também. Mãe, você não fica sozinha por minha causa, né? Ele me perguntou uma vez com uns 10 anos. Claro que não, meu amor. Eu só não encontrei a pessoa certa ainda. Mas eu não estou sozinha. Eu tenho você. Mas você merece ser feliz também. Segurei o rosto dele. Eu sou feliz, muito feliz. Você me faz feliz todos os dias. E era verdade. Apesar de tudo, de toda a dor, de toda a luta, eu era feliz, porque eu tinha ele. Mateus virou meu melhor amigo. A gente assistia filme juntos aos sábados, cozinhava juntos aos domingos, conversava sobre tudo, sobre a escola, sobre amigos, sobre a vida. Ele era maduro para a idade. Acho que criança criada só pela mãe acaba amadurecendo mais rápido. Via eu lutando, via eu cansada, e tentava ajudar do jeito dele. Arrumava o quarto sem eu pedir, lavava a louça depois do jantar, pegava ônibus sozinho para voltar da escola quando eu precisava trabalhar até tarde. Você não precisa fazer isso, filho. Você é criança ainda. Mas eu quero ajudar. A gente é uma equipe, né, mãe? É sim. A melhor equipe do mundo. E a gente era. Eu e ele contra o mundo. 8 anos se passaram assim. 8 anos de luta. De amor. De construção. De superação. 8 anos sem uma única notícia do Diego. Nem uma mensagem de aniversário pro filho. Nem uma pensão. Nada. Eu tentei entrar com processo de pensão alimentícia quando Mateus tinha 2 anos. Mas Diego tinha sumido. Não tinha endereço fixo. Não tinha emprego registrado. Não dava para achar ele. Então desisti. Ia gastar dinheiro com advogado para quê? Para correr atrás de alguém que não queria ser achado? Segui em frente. Criei meu filho sozinha. Com dignidade. Com amor. Com respeito. E então, 8 anos depois de ter sumido, Diego tocou a minha campainha naquele sábado de manhã. Pausa pro Super CTA do meio. Gente, espera aí porque a história está só começando. Você está ouvindo até aqui? Então faz o seguinte agora. Deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda demais. 2. Se inscreve no canal e ativa o sininho. 3. Comenta aqui embaixo. Tô acompanhando e meu coração tá apertado. Porque o que vai acontecer agora vai te deixar sem chão. A razão pela qual Diego voltou vai te fazer chorar.
E a reação do Mateus vai te ensinar sobre dignidade de uma forma que você nunca esqueceu. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa história. Vamos lá, continua comigo. Mãe, quem é? Mateus perguntou de novo, me puxando pela blusa. Eu não conseguia falar. Fiquei ali parada, olhando pro Diego como se estivesse vendo um fantasma. Posso entrar? Diego perguntou. Eu realmente preciso conversar com vocês. Não, eu disse firme. Você não entra na minha casa. Se tem algo para falar, fala aí mesmo. Diego olhou pro corredor, pro vizinho que estava passando e obviamente prestando atenção. Camila, por favor. É importante. Importante? Minha voz subiu. Importante? Você acha que tem o direito de chegar aqui depois de 8 anos e dizer que é importante? Mateus me olhou, confuso. Mãe, quem é esse homem? Respirei fundo. Olhei pro meu filho, pro meu menino de 12 anos que não conhecia o próprio pai. Entre, eu disse pro Diego, entre dentes. Mas seja rápido. Ele entrou, olhou em volta, pro apartamento pequeno mas arrumado, pros desenhos do Mateus na geladeira, pros troféus de futebol dele na estante. Você tem uma casa bonita. Comprei com o meu trabalho. Sozinha, sem a ajuda de ninguém. A farpada foi intencional. E ele entendeu. Sentamos na sala. Mateus do meu lado, olhando pro Diego com curiosidade. Diego sentado na poltrona, mexendo nas mãos nervosamente. Mateus, eu comecei, esse é o Diego. Seu pai. Vi o choque no rosto do meu filho. Ele olhou pro Diego, depois pra mim, depois pro Diego de novo. Meu pai? Sim, Diego disse, tentando sorrir. Eu sou seu pai, Mateus. Eu sei que faz muito tempo. Eu sei que eu devia ter estado aqui. Mas eu queria você saber que eu nunca parei de pensar em você. Senti raiva subindo. Nunca parou de pensar? Nunca parou de pensar, mas não mandou nenhuma mensagem em 8 anos? Eu sei, Camila. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que não tenho desculpa. Não, você não tem mesmo. Mateus estava quieto. Muito quieto. Só olhando. Processando. Por que você está aqui? Perguntei. Depois de 8 anos. Por que agora? Diego respirou fundo. E foi quando vi que ele estava diferente. Mais magro. Com olheiras profundas. As mãos tremendo um pouco. Eu preciso de ajuda, ele disse baixinho. Ajuda? Repeti. Eu estou doente, Camila. Senti meu estômago revirar. Doente como? Câncer, leucemia, estágio avançado. O mundo parou. Eu descobri há 6 meses. Fiz quimioterapia, mas não está respondendo bem. Eu preciso de um transplante de medula óssea. Olhei para ele, pro homem que tinha me abandonado, que tinha abandonado o nosso filho, e ele estava ali doente pedindo ajuda. E o que eu tenho a ver com isso? Ele olhou pro Mateus. Filhos têm 25% de chance de compatibilidade com os pais. Eu preciso que o Mateus faça o teste, para ver se ele é compatível. Tudo fez sentido. A visita, o interesse repentino. Ele não tinha voltado porque sentia saudade. Não tinha voltado porque se arrependeu. Tinha voltado porque precisava de alguma coisa. Precisava da medula do filho que abandonou. Você está de brincadeira, eu disse, sentindo lágrimas de raiva. Você está me dizendo que você sumiu por 8 anos e agora volta porque precisa que seu filho doe medula para você? Camila, eu sei como isso soa. Sabe mesmo? Você tem ideia do quanto a gente sofreu? Do quanto esse menino chorou perguntando pelo pai? Das vezes que ele foi humilhado na escola porque não tinha pai presente? Dos dias dos pais que ele teve que passar sozinho? Eu sei que eu fui um covarde. Covarde? Você foi muito mais que um covarde. Você foi cruel. Você abandonou um bebê. Seu próprio filho. Mateus começou a chorar baixinho ao meu lado. Parei. Respirei. Abracei ele. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Diego também estava chorando. Eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu não tenho o direito de pedir isso. Mas eu estou desesperado. Eu não tenho mais ninguém. Meus pais não são compatíveis. Minha irmã não é. Você é minha única esperança, Mateus. Mateus me olhou. Aqueles olhos de criança ainda, mas com uma maturidade assustadora. Mãe, o que é transplante de medula? Sequei as lágrimas dele. É quando uma pessoa doa um pedacinho da medula óssea dela para ajudar outra pessoa que está doente. Dói? Não muito. É um procedimento médico. Mas tem riscos. E não é simples. Se eu doar, ele fica bom? Não sei, meu amor. Depende de muita coisa. Ele olhou pro Diego. Você é meu pai? Sou, filho. Eu sou. Por que você foi embora? Diego abaixou a cabeça. Porque eu fui egoísta. Porque eu tive medo. Porque eu não estava preparado para ser pai. E eu cometi o maior erro da minha vida. Eu deveria ter ficado.
Deveria ter sido um pai para você. Você não me ama? E meu coração se partiu de novo. A mesma pergunta que ele tinha feito quando tinha 3 anos. Eu te amo, Diego disse. Eu sempre te amei. Eu só não soube demonstrar. Não soube estar presente. E isso é a minha maior vergonha. Mateus ficou quieto por um longo tempo. Depois se virou para mim. Mãe, posso conversar sozinho com você? Claro, meu amor. Levei ele pro quarto dele. Fechei a porta. Mãe, eu preciso fazer isso? Ele perguntou. Não, filho. Você não precisa fazer nada. Essa decisão é sua. Mas ele é meu pai. Ele é seu pai biologicamente. Mas ele nunca foi pai de verdade. Pai de verdade fica. Pai de verdade está presente. Pai de verdade não abandona. Mas ele está doente. Está. E isso é triste. Mas não apaga tudo que ele fez. Ou melhor, tudo que ele não fez. Mateus sentou na cama. Abracei ele. Mãe, você está com raiva dele? Estou. Muito. Mas não só por mim. Por você. Porque você merecia ter um pai. E ele te negou isso. Você acha que eu deveria ajudar ele? Respirei fundo. Filho, essa é uma decisão que só você pode tomar. Se você decidir ajudar, eu vou estar do seu lado. Se você decidir não ajudar, eu também vou estar do seu lado. Não existe decisão certa ou errada aqui. Existe o que você sente que é certo pro seu coração. Mas e se ele morrer porque eu não ajudei? Isso não é sua responsabilidade. Você não pediu para nascer. Você não abandonou ninguém. Ele que fez escolhas. E agora está lidando com as consequências dessas escolhas. Mateus ficou pensando. Eu podia ver a cabeça dele trabalhando. Mãe, posso pensar um pouco? Claro, meu amor. Quanto tempo você quiser. Voltamos para a sala. Diego estava no mesmo lugar, mexendo no celular. O Mateus precisa de tempo para pensar, eu disse. E você precisa ir embora agora. Quanto tempo ele precisa? O tempo que ele precisar. Você esperou 8 anos para aparecer. Você pode esperar alguns dias pela resposta. Diego se levantou, tirou um cartão do bolso. Esse é meu número, meu endereço. Quando vocês decidirem, me liga. Peguei o cartão sem olhar direito. Mateus, Diego disse, independente da sua decisão, eu quero que você saiba uma coisa. Eu sei que eu não mereço ser chamado de pai. Eu sei que eu perdi esse direito há muito tempo. Mas saber que você existe, que você está vivo, saudável, feliz, já me deixa mais leve. Sua mãe fez um trabalho incrível criando você. Você é um menino do bem. Eu vejo isso só de olhar para você. Mateus não respondeu. Só ficou abraçado em mim. Diego saiu. A porta fechou. E eu e Mateus ficamos ali no silêncio da sala, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Mateus ficou quieto, pensativo. Comia pouco, dormia mal. Eu via meu filho carregando um peso que nenhuma criança de 12 anos deveria carregar. Na escola, as professoras me chamaram. A Camila, o Mateus está diferente. Aconteceu alguma coisa? Sim, questões familiares. Mas a gente está lidando. Se precisar de apoio psicológico, a escola oferece. Obrigada. Eu vou avaliar. À noite, eu e Mateus conversávamos. Sobre tudo. Sobre sentimentos. Sobre responsabilidade. Sobre perdão. Mãe, perdoar significa que tá tudo bem o que a pessoa fez? Não, filho. Perdoar significa que você não vai mais carregar o peso da mágoa. Não significa que você esquece. Ou que aceita. Significa que você solta. É difícil. É muito difícil. Uma das coisas mais difíceis do mundo. Você perdoou ele? Pensei bastante antes de responder. Eu ainda estou tentando. Alguns dias eu acho que sim. Outros dias a raiva volta. Perdão é um processo, não um momento. No 5º dia, Mateus me chamou. Mãe, eu decidi. Meu coração acelerou. Decidiu o quê, meu amor? Eu vou fazer o teste. Senti um aperto no peito. Tem certeza? Tenho. Mas não é por ele. É por mim. Como assim? Se eu não fizer o teste e ele morrer, eu vou passar o resto da vida me perguntando se eu poderia ter salvado ele. E eu não quero viver com essa dúvida. Abracei meu filho. Meu menino de 12 anos que era mais sábio que muito adulto. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, mãe, ele continuou. Se eu for compatível e doar, isso não muda nada. Ele ainda não é meu pai de verdade. Meu pai de verdade é você, que me criou, que ficou, que me ama todos os dias. Chorei. Chorei de orgulho, de amor, de gratidão por ter aquele filho incrível. Liguei pro Diego. Ele atendeu no primeiro toque. Alô? É a Camila. O Mateus decidiu fazer o teste de compatibilidade. Silêncio do outro lado. Depois um soluço. Sério? Meu Deus, obrigado. Muito obrigado.
Não me agradeça. Agradeça a ele. E saiba que ele está fazendo isso pelo coração dele, não por você. Eu sei. E isso já é mais do que eu mereço. Marcamos o exame para o dia seguinte, no hospital onde Diego estava sendo tratado. Eu, Mateus e Diego na sala de espera. O silêncio era ensurdecedor. A enfermeira chamou Mateus. Vamos colher uma amostra de sangue, tá bom? Vai ser rapidinho. Mateus olhou para mim. Você vai comigo? Vou. Sempre. Entramos na sala. Ele sentou na cadeira. Estendeu o braço. A enfermeira passou o algodão com álcool. Ele nem piscou quando a agulha entrou. Pronto, campeão. Foi super corajoso. Saímos. Diego estava em pé, ansioso. E aí? Agora é esperar o resultado. Demora de 7 a 10 dias, a enfermeira explicou. 10 dias. 10 dias que pareceram 10 anos. Mateus voltou para a rotina. Escola, futebol, amigos. Mas eu via que ele pensava nisso o tempo todo. Às vezes eu pegava ele olhando pro nada, perdido nos pensamentos. Mãe, você acha que eu sou compatível? Não sei, meu amor. Mas qualquer que seja o resultado, você já fez sua parte. Você foi corajoso. Diego ligava todos os dias. Saiu o resultado? Ainda não. Me avisa assim que sair, por favor. Vou avisar. No 9º dia, o hospital ligou. Camila? Aqui é do laboratório. O resultado do teste de compatibilidade do Mateus saiu. Meu coração disparou. E ele é compatível. 100% compatível. Desliguei o telefone e fiquei parada. Mateus estava na sala fazendo lição. Mãe? O que foi? Você é compatível, filho. Ele largou o lápis. Ficou me olhando. Isso significa que eu posso salvar ele? Significa que você pode ajudar. Não é garantia de cura, mas aumenta muito as chances. Então eu vou doar. Mateus, você tem certeza? Não precisa decidir agora. Pode pensar mais um pouco. Eu já pensei. Eu vou doar. Liguei pro Diego. Ele chorou tanto que mal conseguia falar. Obrigado. 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 Eu não tenho nem palavras. Marca com o médico o procedimento. E Diego, uma coisa. Isso não te dá direito de voltar para a vida do Mateus como se nada tivesse acontecido. Você não pode aparecer agora, pegar a medula e sumir de novo. Eu não vou sumir. Eu prometo. Suas promessas não valem nada para mim, mas valem pro Mateus. Então não quebre de novo. O procedimento foi marcado para 2 semanas depois. Nesse meio tempo, Mateus teve que fazer vários exames, ver se estava saudável o suficiente para doar. E estava. Meu filho era saudável, forte, perfeito. Diego tentou se aproximar, ligava para conversar com Mateus, mandava mensagens. Queria sair com ele, levar ele para tomar sorvete pro shopping. Mateus quer? Eu perguntava. Não sei, mãe. Você acha que eu devo? Filho, você não deve nada. Se você quiser conhecer ele melhor, pode. Se não quiser, também tá tudo bem. Ele aceitou tomar sorvete uma vez. Voltou quieto. Como foi? Estranho. Ele perguntou um monte de coisas sobre mim, sobre a escola, sobre o que eu gosto. Mas eu não sabia o que perguntar para ele. A gente é tipo 2 estranhos. Vocês são 2 estranhos. Relacionamento se constrói com tempo. E vocês não tiveram esse tempo. Ele disse que se arrepende. Que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. É fácil falar isso agora. Você nunca vai perdoar ele, né, mãe? Eu não sei, filho. Talvez um dia. Mas não hoje. O dia do procedimento chegou. Mateus estava nervoso. Vai doer, mãe? Você vai tomar anestesia. Não vai sentir nada durante. Depois vai ficar um pouco dolorido, como se tivesse levado uma pancada. Mas passa. E se algo der errado comigo? Nada vai dar errado. Eu vou estar ali do lado. O tempo todo. No hospital, Diego estava na sala de pré-operatório também. Ele faria um tratamento intensivo antes de receber a medula. Mateus, ele chamou. Vem aqui um pouquinho. Mateus olhou para mim. Acenei que estava tudo bem. Ele foi. Eu queria te dar uma coisa. Diego tirou uma correntinha do pescoço. Uma corrente simples com um pingente pequeno. Isso aqui era do meu pai. Seu avô. Ele me deu quando eu fiz 12 anos. A mesma idade que você tem agora. E eu quero que você tenha. Mateus pegou a corrente. Olhou. Por que você nunca falou dele? Do meu avô? Porque eu sou um covarde. Eu cortei contato com todo mundo quando fui embora. Meus pais, minha irmã, meus amigos. Eu simplesmente desapareci. Por quê? Porque eu estava com medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar. E quando as pessoas têm muito medo, elas fazem coisas estúpidas. Como fugir? Meu avô está vivo? Não. Ele morreu há 3 anos. De ataque cardíaco. Ele sabia de mim?
Diego baixou a cabeça. Não, eu nunca contei pra ele. Isso é mais uma coisa que eu me arrependo. Mateus colocou a corrente no pescoço. Obrigado. Foi a primeira vez que ele agradeceu o Diego por alguma coisa. Levaram o Mateus primeiro. Eu fui junto até a porta da sala cirúrgica. Eu te amo, filho. Você é o mais corajoso do mundo. Eu te amo também, mãe. E entraram com ele. Fiquei na sala de espera, sozinha. Diego tinha entrado para se preparar também. Orei muito. Pedi a Deus que cuidasse do meu filho, que protegesse ele, que tudo desse certo. 2 horas depois, a médica saiu. Deu tudo certo. A coleta foi um sucesso. O Mateus está bem, acordando da anestesia agora. Respirei aliviada. Posso ver ele? Já pode. Vou avisar quando ele estiver mais acordado. 30 minutos depois, me levaram até ele. Mateus estava na cama, meio sonolento ainda, mas sorrindo quando me viu. Oi, mãe. Oi, meu amor. Como você está? Meio zonzo, meio dolorido. Mas tá tudo bem. Beijei a testa dele 1000 vezes. Você foi incrível. Tão incrível. Já fizeram o transplante no Diego? Já. Agora é esperar para ver se o corpo dele aceita bem. Tomara que aceite. Olhei pro meu filho. 12 anos. E já tão cheio de compaixão, de empatia, de bondade. Ficamos 2 dias no hospital. Mateus se recuperando da coleta. Diego no isolamento, recebendo a medula e todo o tratamento necessário. No 2º dia, uma enfermeira veio falar comigo. O Diego pediu para ver o Mateus. Se for possível, ele pode visitar rapidinho. Mas o Mateus tem que usar máscara e não pode tocar nele. O Diego está com a imunidade muito baixa. Mateus, você quer ver ele? Quero. Fomos até o quarto. Diego estava deitado, conectado a vários aparelhos, mas sorrindo quando viu o Mateus entrar. Oi, campeão. Oi. Obrigado. Obrigado por me dar uma chance de viver. Mateus ficou quieto por um momento. Depois falou com aquela voz firme dele. Eu não fiz isso para te dar uma chance de viver. Eu fiz porque eu não queria carregar o peso de não ter tentado. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Diego olhou para ele, esperando. Você não é meu pai. Meu pai é minha mãe. Ela que me criou. Ela que ficou acordada quando eu estava doente. Ela que trabalhou em 2 empregos para eu poder fazer futebol e ter as coisas que eu queria. Ela que sempre esteve aqui. Diego começou a chorar. Se você ficar bom, eu fico feliz. De verdade. Mas isso não muda o que você fez. Você me abandonou. E abandonou minha mãe quando ela mais precisava de você. Eu sei, Mateus. Eu sei. E agora você quer voltar para nossa vida porque precisa de alguma coisa. Mas a vida não funciona assim. Você não pode aparecer e desaparecer quando quer. Eu estava chorando. Orgulhosa demais do meu filho. Eu te perdoo, Mateus continuou. Porque eu não quero viver com raiva. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que você voltou a ser meu pai. Isso você perdeu. Para sempre. O quarto ficou em silêncio. Só o barulho dos aparelhos. Você é um menino incrível, Diego disse, chorando. Muito melhor do que eu jamais serei. E você tem razão. Eu não mereço ser chamado de pai. Mas quero que você saiba que eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar. De alguma forma. Não precisa. Eu só quero que você viva sua vida. E deixe a gente viver a nossa. Saímos do quarto. No corredor, abracei o Mateus forte. Você foi perfeito, filho. Eu falei o que precisava falar. Agora eu posso seguir em frente. E foi exatamente o que a gente fez. Diego ficou internado por 3 semanas. O corpo dele aceitou a medula. Começou a produzir células novas, saudáveis. Os médicos estavam otimistas. A gente ia visitá-lo 2 vezes por semana. Eu ia porque achava que era o certo. Mateus ia porque queria ver como ele estava. Mas as visitas eram curtas, educadas, distantes. Diego tentava puxar assunto. Perguntava sobre a escola, sobre futebol. Mateus respondia, mas não se abria. Mantinha aquela distância respeitosa, mas firme. Você pode passar o Natal comigo? Diego perguntou numa das visitas. A gente já tem planos. Vamos na casa da vovó, como todo ano, Mateus respondeu. Talvez no ano novo então? Talvez. Mas a gente sabia que não ia acontecer. 3 meses depois do transplante, Diego teve alta. Ele estava bem, ainda em tratamento, mas fora de perigo. A medula tinha funcionado. Ele nos ligou. Eu queria agradecer pessoalmente. Posso levar vocês para jantar? Não precisa, Diego, eu disse. Por favor, Camila, deixa eu fazer isso. É importante para mim. Mateus ouviu a conversa. Mãe, a gente pode ir. Só dessa vez. Fomos. Num restaurante simples no shopping perto de casa.
Diego estava diferente. Mais magro ainda, careca da quimioterapia, mas com cor no rosto. Vivo. Eu não sei nem por onde começar a agradecer, ele disse depois que pedimos a comida. Você não precisa agradecer, Mateus disse. Eu já disse. Eu não fiz por você. Eu sei. Mas mesmo assim, obrigado. Jantamos em silêncio constrangedor. Diego tentava fazer conversa. Eu respondia monossilábica. Mateus estava no celular. No final, Diego pediu a conta. Quando o garçom trouxe, ele olhou e sua cara mudou. Camila, você pode me emprestar um dinheiro? Eu esqueci minha carteira. Olhei para ele. Você esqueceu sua carteira? Foi mal. Eu pago você de volta amanhã. Paguei a conta. R$ 400, quase metade do que eu ganhava por semana. No carro, voltando para casa, Mateus perguntou. Ele realmente esqueceu a carteira? Não sei, filho. Espero que sim. Mas eu sabia que não. No dia seguinte, Diego não me pagou de volta. Nem mandou mensagem sobre isso. Liguei para ele. Diego, sobre ontem. Assim, o dinheiro. Olha, eu tô meio apertado esse mês. Tratamento de câncer é caro. Você pode esperar mais um pouco? Tá. 1 semana se passou. Nada. 2 semanas. Nada. No final do mês, ele me ligou. Camila, olha, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Financeira. Eu não tô conseguindo pagar o aluguel. E os remédios são muito caros. Você pode me emprestar 5 mil? 5 mil. Eu não tinha 5 mil sobrando. Mal conseguia pagar minhas contas. Diego, eu não tenho esse dinheiro. Mas você trabalha, tem salário fixo. E tenho contas fixas também. Contas que eu pago sozinha há 12 anos. Por favor, Camila, eu não tenho mais ninguém. E por que você acha que isso é problema meu? Porque eu sou o pai do seu filho. Senti raiva. Muita raiva. Agora você é o pai do meu filho? Quando você precisa de dinheiro? Onde estava esse pai quando eu precisava de ajuda para comprar fraldas? Para pagar médico? Para dar comida pro Mateus? Eu sei que eu falhei. Você não falhou, Diego. Você abandonou. São coisas diferentes. Mas eu mudei. Eu quero compensar. Compensar mandando conta pra mim? É sério isso? Eu não tenho ninguém, Camila. Meus pais já morreram. Minha irmã não fala comigo. Eu só tenho vocês. Você não tem a gente. Você não nos tem porque você escolheu não nos ter há 12 anos atrás. Desliguei. Contei pro Mateus. Ele balançou a cabeça. Ele não mudou nada, né, mãe? Não, filho. Não mudou. Diego continuou ligando, mandando mensagens, todas pedindo dinheiro, para remédio, para consulta, para conta de luz. Sempre uma desculpa diferente. Bloqueei o número dele. 2 semanas depois, ele apareceu no meu trabalho. Camila, por favor, só me atende. Diego, vai embora. Eu preciso de 2 mil. Só 2 mil. Eu pago de volta, eu juro. Você disse que ia pagar os 400 do jantar. Não pagou. Por que eu ia acreditar agora? Porque eu tô desesperado. Vão me despejar. Eu vou ficar na rua. Olhei pra ele. Pro homem que tinha sido meu namorado. Pai do meu filho. E agora estava ali, implorando por dinheiro. Diego, sinto muito pela sua situação. De verdade. Mas não é minha responsabilidade resolver. Mas o Mateus me salvou. Eu tenho que viver agora. E você vai viver. Mas vai ter que se virar sozinho. Como eu me virei sozinha por 12 anos. Você é tão fria. Não sou fria. Sou realista. E cansada. Muito cansada de ser a única responsável. Pelo menos deixa eu falar com o Mateus. Ele vai entender. Não, você não vai usar meu filho para conseguir dinheiro. Eu não tô usando ele. Tá sim. Você só apareceu porque precisava da medula dele. E agora quer usar a culpa dele para conseguir dinheiro. Mas não vai funcionar. Saí. Deixei ele ali no estacionamento gritando meu nome. Cheguei em casa e contei tudo pro Mateus. Ele veio pedir dinheiro de novo? Sim. Você deu? Não. Mateus ficou quieto. Depois falou. Mãe, eu tô triste. Por quê, filho? Porque eu pensei que talvez ele tivesse mudado de verdade. Que quase morrer tivesse feito ele refletir. Mas não. Ele continua egoísta. Abracei meu filho. Eu sei, meu amor. Eu sei que dói. Ele só queria minha medula. Não queria me conhecer. Não queria ser meu pai. Só queria não morrer. Parece que sim. E agora quer sugar a gente financeiramente. Ele não vai sugar nada. Eu não vou deixar. Obrigado, mãe, por me proteger. Sempre. Sempre, filho. Sempre. Diego continuou tentando. Ligava de números diferentes. Mandava mensagens pelo Facebook. Pelo Instagram. Aparecia no portão da escola do Mateus. Mateus. Mateus, espera.
Meu filho olhou para ele. Parou. O que você quer? Conversar. Só conversar. Você quer dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre a gente. Sobre termos uma relação de pai e filho. A gente não tem relação nenhuma. Você mesmo destruiu qualquer chance disso acontecer. Mas eu posso reconstruir, se você me der uma chance. Mateus olhou para ele com aqueles olhos sabidos de criança que amadureceu rápido demais. Sabe o que eu aprendi, Diego? Ele disse, usando o nome próprio, não chamando de pai. Aprendi que as pessoas só valorizam o que têm quando perdem. Você me teve. Teve a chance de ser meu pai desde que eu nasci. E você jogou fora. Agora quer de volta? Não funciona assim. Eu era novo. Imaturo. Minha mãe também era nova. Tinha 22 anos. Mas ela ficou. Ela criou. Ela trabalhou. Ela lutou. Porque é isso que pessoas que amam fazem. Eu amo você. Não, você não ama. Você nem me conhece. Como você vai amar alguém que você não conhece? Diego começou a chorar. Por favor, filho, me dá uma chance. Eu já te dei uma chance. Te dei minha medula. Te dei sua vida de volta. Mas eu não te devo mais nada. E você não vai mais aparecer na minha escola. Não vai mais ligar. Não vai mais incomodar minha mãe. A gente já fez nossa parte. Agora vai viver a vida que você tanto queria. Sozinho. E Mateus entrou no portão da escola. Firme. Decidido. Deixando Diego ali, chorando na calçada. Quando fiquei sabendo dessa conversa, pela diretora da escola que presenciou tudo, chorei de orgulho. Meu filho tinha 12 anos, mas tinha a maturidade que muitos adultos não têm. Naquela noite, a gente conversou. Mãe, eu fiz certo? Você fez o que seu coração mandou. E foi firme, respeitoso, mas firme. Eu não poderia estar mais orgulhosa. Não vai ficar triste quando ele parar de aparecer? Não, filho, porque eu nunca tive ele de volta. Ele nunca realmente voltou. Ele só apareceu porque precisava. E agora que tem o que queria, mostra a verdadeira face dele, que é de alguém interesseiro. Infelizmente, sim. Pelo menos a gente tentou, né? Tentamos. E demos mais do que ele merecia. Diego parou de aparecer, parou de ligar, parou de mandar mensagem. Simplesmente desapareceu de novo. 3 meses depois, a mãe dele, aquela que tinha sido fria comigo anos atrás, me ligou. Camila? É a Márcia, mãe do Diego. Oi, eu preciso falar com você. É importante. O que aconteceu? O Diego está passando por dificuldades financeiras. E eu tô preocupada. Sinto muito, mas isso não é mais problema meu. Mas vocês são família. Não, senhora Márcia. Nós não somos família. Família é quem fica, quem cuida, quem está presente. Mas o Mateus salvou meu filho. E isso foi generosidade do Mateus. Não obrigação. Não dívida. Vocês são desalmados. Abandonar ele assim no momento difícil. Respirei fundo. Senhora Márcia, com todo respeito, quem abandonou quem foi seu filho? Ele me abandonou grávida. Abandonou o neto da senhora. E agora quer aparecer quando precisa. Desculpa, mas não. Um dia vocês vão precisar dele. Não vamos. Porque a gente aprendeu a viver sem ele. E estamos muito bem assim. Desliguei. Mateus estava ouvindo. Era a avó que eu nunca conheci? Era. Ela quer dinheiro também? Por tabela. A família inteira é assim? Parece que sim. Que bom que a gente não faz parte disso. Que bom mesmo. 6 meses se passaram. A gente estava bem. Mateus estava crescendo. Notas boas. Novos amigos. Futebol todo fim de semana. Vida normal. Até que um dia chegou uma carta. Citação judicial. Abri. Era do Diego. Ele estava processando a gente, pedindo direito de visitas ao Mateus e pensão alimentícia reversa, alegando que como o filho tinha salvado a vida dele, tinha que ajudar a sustentá-lo agora. Não acreditei no que estava lendo. Ele está processando a gente e mostrei pro Mateus. Meu filho leu, e pela primeira vez, vi raiva real nos olhos dele. Ele quer que eu pague pensão para ele? É o que tá escrito. Depois de tudo? Depois de ele ter abandonado a gente? Depois de a gente ter salvado a vida dele? Ele quer dinheiro na justiça? Sim. Mateus amassou o papel. A gente vai se defender. E vai ganhar. Porque ele não tem direito nenhum. Nenhum. Contratei uma advogada. Expliquei toda a situação. Ela balançou a cabeça. Isso é um dos casos mais absurdos que eu já vi. Ele abandonou vocês. Nunca pagou pensão. Nunca foi pai presente. E agora quer pensão reversa. Pode ficar tranquila. A gente vai destruir esse processo. E ainda vou pedir que ele pague as custas do processo e indenização por danos morais ao Mateus. A audiência foi marcada.
Eu, Mateus e a advogada de um lado, Diego e o advogado dele do outro. O juiz leu o processo. Olhou pro Diego. Olhou pra gente. Senhor Diego, o senhor abandonou esse menino quando ele nasceu? Eu tava passando por problemas pessoais, excelência. Isso não foi a pergunta. O senhor abandonou ou não? Eu me ausentei. Se ausentou por 12 anos. Sim. Pagou pensão alimentícia alguma vez? Eu não tinha condições. Mas tem condições agora de pedir que uma criança de 12 anos pague pensão para você? Diego ficou quieto. E o senhor quer direito de visitas? Depois de 12 anos ausente? Ele é meu filho. Tenho direito. O juiz olhou pro Mateus. Jovem, você quer ter visitas com seu pai? Mateus se levantou. Firme. Educado. Não, excelência. Eu não quero. Ele não é meu pai. Ele é só um doador biológico. Meu pai é minha mãe, que me criou sozinha, com dignidade, com amor. O juiz sorriu. Pode sentar, jovem. Então olhou pro Diego com uma expressão dura. Senhor Diego, o senhor é o exemplo vivo de oportunista. Abandonou esse menino. Só apareceu quando precisou da medula dele. E agora quer sugar financeiramente essa família? Excelência, eu não terminei. Esse processo é improcedente. O senhor não tem direito a visitas porque abriu mão desse direito quando abandonou a criança. O senhor não tem direito à pensão reversa porque nunca cumpriu com suas obrigações de pai. E o senhor vai pagar todas as custas desse processo mais danos morais no valor de 50 mil reais ao menor Mateus. Diego ficou branco. 50 mil? 50 mil pelos anos de abandono, pelo trauma, pelo uso indevido do sentimento de culpa do menor. O senhor tem 60 dias para pagar. Caso contrário, vou bloquear seus bens. Eu não tenho 50 mil. Então o senhor vai arranjar. Da mesma forma que a mãe desse menino arranjou dinheiro para criar ele sozinha durante 12 anos. Estamos encerrados. Bateu o martelo. Saímos do tribunal. Mateus estava sorrindo. A gente ganhou, mãe. Ganhamos, filho. Ganhamos. Diego correu atrás da gente no estacionamento. Camila, por favor. Eu não tenho 50 mil. Eles vão bloquear tudo que eu tenho. E eu não tinha dinheiro para criar nosso filho sozinha também. Mas eu dei um jeito. Agora é sua vez. Você não pode fazer isso comigo. Mateus se virou. Você fez com a gente primeiro. Durante 12 anos. Agora aguenta. E entramos no carro. No caminho para casa, Mateus falou. Mãe, a gente não vai receber esse dinheiro, né? Provavelmente não. Ele não deve ter. Mas não importa. Por quê? Porque o importante foi a justiça reconhecer que ele estava errado. Que a gente tinha razão. Que ele não pode simplesmente usar as pessoas quando precisa. Foi bom ouvir o juiz falar aquilo tudo. Foi. Muito bom. 2 semanas depois, Diego mandou uma última mensagem. De um número desconhecido. Camila, me perdoa. Por favor, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias. E que o Mateus é a melhor coisa que eu já fiz na vida, mesmo sem ter participado. Mostrei pro Mateus. Você quer responder? Ele pensou. Depois digitou. Eu perdoo você. Mas perdoar não significa te querer na minha vida. Significa que eu não vou mais carregar raiva. Viva sua vida. E deixe a gente viver a nossa. Em paz. Enviou. Bloqueou o número. Pronto. Ele disse. Agora a gente pode seguir em frente de verdade. E foi isso que a gente fez. Hoje Mateus tem 16 anos. Um jovem incrível. Responsável. Empático. Forte. Tudo que eu poderia sonhar em um filho. Ele joga futebol no time da escola. Tira notas excelentes. Tem amigos verdadeiros. Namora uma menina linda que respeita ele e nossa história. Às vezes, quando a gente está jantando, eu olho para ele e não acredito. Aquele bebê que nasceu numa manhã de abril, que eu segurei nos braços sozinha, prometendo amar por 2, virou esse homem incrível. Mãe, para de me olhar assim. Ele ri. Você fica parecendo que vai chorar. É que eu tô orgulhosa. Do quê? De você. De nós. De tudo que a gente construiu. Ele sorri. Aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente. A gente é foda, né, mãe? Não fala palavrão, eu brinco. Mas sim, a gente é muito foda. Diego? A gente nunca mais ouviu falar dele. Não sabemos se está vivo, se está bem, se conseguiu pagar a indenização. E sinceramente, não importa mais. Porque a gente aprendeu que família não é sobre sangue. É sobre presença. É sobre acordar de madrugada quando alguém está doente. É sobre trabalhar em 2 empregos para dar uma vida melhor. É sobre estar lá sempre nos bons e nos maus momentos. E eu e Mateus, a gente sempre esteve lá um pro outro.
Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter tido ele tão nova, de ter criado ele sozinha, de todas as dificuldades que passei. E eu respondo sempre a mesma coisa: eu não me arrependo de um único segundo. Porque cada noite em claro, cada conta apertada, cada lágrima, cada dificuldade valeu a pena. Valeu cada maldito segundo. Mateus me ensinou o que é amor incondicional. Me ensinou a ser forte quando eu achava que não conseguia. Me ensinou que família é sobre escolha, não sobre obrigação. E quando ele colocou o Diego no lugar dele, com apenas 12 anos, me ensinou a lição mais importante de todas: dignidade. Dignidade de saber seu valor, de não aceitar migalhas, de não deixar que as pessoas te usem, de perdoar, mas também de se proteger. Outro dia, Mateus chegou em casa com uma namorada nova, Júlia, uma menina doce, inteligente, que olha para ele como se ele fosse a melhor coisa do mundo. Mãe, posso apresentar alguém? Claro, ele entrou com ela. Essa é minha mãe, Camila, a mulher mais incrível do universo. E mãe, essa é a Júlia. Júlia me abraçou. É uma honra te conhecer. O Mateus fala de você o tempo todo. Tudo de bom, espero. Eu brinquei. Tudo de bom. Ele diz que você é a inspiração dele. Que tudo que ele é, ele deve a você. Olhei pro meu filho. Ele estava com as orelhas vermelhas, envergonhado. Ele exagera, eu disse. Não, eu não exagero, Mateus falou. É verdade. Você me ensinou tudo. Como ser forte. Como ser justo. Como não deixar que as pessoas pisem na gente. Você aprendeu sozinho também. Muito mais do que eu ensinei. Eu aprendi vendo você. Todo dia. E ali, naquela sala simples do nosso apartamento pequeno, com meu filho de 16 anos e a namorada dele, eu percebi que tinha valido a pena. Cada lágrima. Cada sacrifício. Cada momento difícil. Porque eu tinha criado um ser humano incrível. Não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, eu e Mateus ficamos conversando na cozinha, tomando chocolate quente como sempre fizemos desde que ele era pequeno. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda fica triste com a história do Diego? Pensei antes de responder. Às vezes. Não por ele, mas por você, porque você merecia ter um pai presente. Mas eu tive. Tenho. Você não é a mesma coisa. É melhor. Porque você escolheu ficar, você escolheu lutar, você escolheu me amar mesmo quando era difícil. Isso vale muito mais que qualquer pai biológico. Você não sente falta de ter um pai? Ele pensou. Às vezes eu me pergunto como seria, mas não sinto falta de algo que nunca tive. E eu tenho você, tenho a vovó, tenho os tios, tenho uma família. Só não é a família tradicional. E tá tudo bem. Você é muito maduro para sua idade. Filho de mãe guerreira tem que ser maduro, ele sorriu. Mas falando sério, mãe, eu agradeço todos os dias por ter você, por você não ter desistido. Nem de mim, nem de você mesma. Abracei ele. Meu filho, meu menino, meu homem, tudo que eu mais amava no mundo. Eu jamais desistiria de você. Você é a razão de eu acordar todo dia e continuar lutando. E você é a minha. Ficamos ali abraçados em silêncio. Um silêncio confortável. De quem se entende sem precisar de palavras. 2 meses depois, Mateus me chamou. Mãe, tem algo que eu preciso te falar. O que foi? Meu coração acelerou. Sempre que filho adolescente diz que precisa falar, a gente já pensa o pior. Calma, não é nada de ruim. Pelo contrário, eu consegui uma bolsa integral numa faculdade particular, para estudar direito. Sério? Sério. E sabe por que eu quero fazer direito? Por quê? Por causa daquele dia no tribunal. Quando o juiz colocou o Diego no lugar dele, quando a justiça funcionou. Eu quero fazer isso. Quero defender pessoas como você, como eu, pessoas que foram abandonadas, que precisam de alguém para lutar por elas. Chorei. Não consegui segurar. Filho, eu tô tão orgulhosa de você. Eu aprendi com a melhor. Você nunca deixou ninguém te diminuir, nem o Diego, nem ninguém. E é isso que eu quero fazer, ajudar outras pessoas a terem essa força. E naquele momento eu soube que tudo tinha valido a pena, que meu filho tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que o mundo precisa. Alguém forte, justo, empático. 3 anos se passaram. Mateus está na faculdade, trabalhando meio período no escritório de advocacia, estudando à noite, construindo o futuro dele. Eu fiz concurso de novo. Passei para um cargo melhor, coordenadora pedagógica, ganhando melhor, trabalhando menos horas. Finalmente respirando um pouco. Até comecei a namorar. Um homem bom, viúvo, com 2 filhos já crescidos. Alguém que entende o valor da família.
que respeita minha história, que ama o Mateus como se fosse filho dele. Mãe, você parece feliz, Mateus disse um dia. Eu sou feliz, fico feliz que você encontrou alguém legal. Você aprova? Aprovo. Ele te trata bem, te faz sorrir, é tudo que eu sempre quis pra você. A vida finalmente estava se encaixando. Depois de tantos anos de luta, de tanta dor, as coisas estavam dando certo. E então, num dia completamente aleatório, eu estava no supermercado fazendo compras quando encontrei alguém conhecido. A mãe do Diego, Márcia. Ela me viu, ficou paralisada. Eu também. Pensei em desviar, em fingir que não tinha visto. Mas ela veio na minha direção. Camila. Márcia. Silêncio constrangedor. Como você está? Ela perguntou. Bem. E você? Mais ou menos. Ela parecia mais velha, cansada. O Diego, ele morreu. Há 6 meses. Senti um aperto no peito. Não de tristeza, mas de, não sei, de tudo, de nada. Sinto muito. O câncer voltou, mais agressivo. Dessa vez não tinha tratamento. Ele se foi em 3 meses. Lamento pela sua perda. Ela me olhou, com lágrimas nos olhos. Ele me pediu uma coisa antes de morrer. O quê? Pediu para eu te pedir desculpas. E pro Mateus. Disse que foi o maior erro da vida dele ter abandonado vocês. Que ele desperdiçou a única coisa de bom que ele tinha feito. Que era ter um filho. Engoli seco. Ele te amou, sabe? Ela continuou. Do jeito errado. Do jeito egoísta dele. Mas amou. Não era amor, eu disse, firme. Amor é presente. Amor é sacrifício. Amor é ficar quando é difícil. O que ele sentiu era conveniência. E quando ficou inconveniente, ele foi embora. Ela baixou a cabeça. Você tem razão. E eu também errei. Deveria ter te apoiado. Deveria ter conhecido meu neto. Mas eu escolhi o lado do meu filho. E escolhi errado. O Mateus está bem. Cresceu. Está na faculdade. Vai ser um homem incrível. Sem a presença do pai. Porque ele teve algo melhor. Teve amor verdadeiro. Posso conhecê-lo? Antes que seja tarde demais para mim também? Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido fria comigo. Que tinha escolhido o filho errado em vez de fazer o certo. Eu vou perguntar para ele. Se ele quiser, ele te liga. Se não quiser, você respeita. Combinado? Combinado. Dei meu número para ela. E fui embora. Em casa contei pro Mateus. O Diego morreu. Ele parou o que estava fazendo. Ficou quieto. Como você se sente? Não sei. É estranho. Ele não fazia parte da nossa vida faz tempo. Mas ainda dói saber. Dói porque você é humana, mãe. E porque você amou ele um dia. É, eu amei. E eu? Como eu deveria me sentir? Como você quiser. Não existe certo ou errado aqui. Mateus pensou. Eu não sinto nada. E isso me faz sentir mal. Por quê? Porque ele era meu pai. Eu deveria sentir algo. Mas eu só sinto vazio. Como se um estranho tivesse morrido. É porque ele era um estranho, filho. Você não é obrigado a sentir nada por alguém que nunca esteve presente. A avó quer me conhecer? Quer. Se você quiser conhecer ela. Ele pensou por dias. Depois decidiu. Eu vou conhecer. Uma vez. Só para ela não ficar com isso na consciência. Mas não prometo nada além disso. Marcamos um café. Eu, Mateus e Márcia. Quando ela viu o Mateus, começou a chorar. Você é tão parecido com o Diego quando era jovem. Eu sou parecido com a minha mãe também, Mateus disse, firme. E com a minha avó, a que me criou. Eu sei que eu perdi muito por não ter estado presente. Por que você não esteve? Mateus perguntou. Você sabia que eu existia. Podia ter me procurado. Eu escolhi o lado do meu filho. Achei que estava sendo leal a ele. Mas não estava sendo justa comigo. Nem com a minha mãe. Não estava. E eu vou ter que viver com isso. Eles conversaram por 1 hora. Márcia contou histórias do Diego criança. Mostrou fotos. Ofereceu algumas coisas que eram do pai dele, o avô que Mateus nunca conheceu. Mateus aceitou as fotos, mas recusou o resto. Eu não preciso de coisas. Se você quiser estar presente daqui pra frente, como avó de verdade, não como obrigação, eu aceito. Mas com limites. Que tipo de limites? Você não fala mal da minha mãe. Nunca. Você não tenta reescrever a história. O Diego abandonou a gente. Isso é fato. E você respeita que minha família real é minha mãe, minha avó, meus tios. Você seria uma adição, não uma substituição. Eu aceito. E surpreendentemente Márcia cumpriu. Ela começou a aparecer 1 vez por mês para almoçar. Mandava mensagens no aniversário. No Natal. Era presente, mas respeitosa. Pediu desculpas para mim várias vezes. Chorou. Disse que tinha sido orgulhosa demais.
que tinha desperdiçado anos preciosos por escolher o lado errado. Eu não posso voltar no tempo, ela disse, mas posso tentar compensar o futuro. E ela tentou, do jeito dela, tímida, mas tentou. Hoje, olhando para trás, para tudo que a gente passou, eu vejo que foi uma jornada de transformação. Diego nunca mudou, ele morreu do jeito que viveu, egoísta, pensando só nele, usando as pessoas. Mas eu mudei, me tornei mais forte, mais firme, mais confiante. E Mateus? Mateus se tornou um homem que eu jamais imaginei criar, alguém justo, forte, empático, alguém que sabe o valor do caráter, que sabe dizer não, que sabe se impor com respeito. A história do Diego aparecendo depois de 8 anos pedindo ajuda, e depois pedindo dinheiro, e no final processando a gente, parece surreal quando eu conto. As pessoas não acreditam. Mas ele realmente fez isso? Fez. Tudo isso. E vocês não ficaram com raiva? Ficamos. Muito. Mas a raiva passou, porque a gente percebeu que ele era um doente. Não de câncer, da alma. Um doente da alma que nunca aprendeu o valor das pessoas. E sabe o que é o mais triste? Ele tinha tudo. Tinha uma mulher que o amava, um filho lindo, uma chance de construir uma família. E ele jogou tudo fora por medo, por egoísmo, por imaturidade. E quando ele voltou, quando ele teve uma segunda chance, ele fez tudo errado de novo. Porque pessoas assim não mudam, não sem um trabalho profundo, não sem reconhecer os erros de verdade. Mateus me perguntou uma vez, mãe, você acha que se o Diego tivesse voltado diferente, realmente arrependido, sem querer nada, as coisas teriam sido diferentes? Talvez, mas ele não voltou assim, ele voltou precisando. E isso mudou tudo. Você acha que ele me amava? Respirei fundo. Eu acho que ele te amava do jeito que ele conseguia amar, que era um jeito limitado, egoísta, condicional, mas não era amor de verdade. Amor de verdade é incondicional. Como você me ama, como eu te amo. Exatamente. Hoje é aniversário do Mateus, 18 anos. Meu bebê virou adulto oficialmente. Fizemos uma festa pequena. Amigos, família, a Júlia que continuou com ele todos esses anos. Na hora do parabéns, quando todo mundo estava cantando, eu olhei pro meu filho, alto, bonito, sorridente. E pensei em tudo. Na gravidez solitária, no parto sem o pai, nas noites em claro, nas contas apertadas, nas lágrimas, nas dúvidas, no medo de não estar fazendo certo. E olhei pro resultado, pro homem que ele se tornou. Depois da festa, quando todo mundo foi embora, eu e ele ficamos na varanda conversando. Mãe, obrigado. Pelo quê? Por tudo. Por ter ficado, por ter lutado, por nunca ter desistido. Eu jamais desistiria de você, eu sei, e é por isso que eu sou quem eu sou. Você é incrível, filho, e isso é mérito seu, é nosso. Eu sou seu reflexo. Abracei ele, meu filho, meu homem, meu melhor amigo. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo, sussurrei. Eu também te amo, mãe. Você é minha heroína. Sempre foi, sempre será. E ali, naquela varanda, com meu filho de 18 anos nos meus braços, eu soube. Soube que tinha valido a pena, cada sacrifício, cada lágrima, cada momento difícil, porque no final o amor venceu, a presença venceu, a persistência venceu. E Diego perdeu a chance de conhecer esse ser humano incrível, perdeu a chance de ter uma família, perdeu a chance de ser amado de verdade. E isso foi a maior tragédia da história dele. Não o câncer que o matou, mas o egoísmo que o fez desperdiçar tudo que realmente importava. Super CT, afinal, não pula essa parte. Se você chegou até aqui, eu preciso falar com você. Sério, para tudo que você está fazendo e me dá só mais 2 minutos. Primeiro, comenta aqui embaixo agora. Escreve, assistindo de sua cidade, país, eu preciso saber de onde você está me ouvindo. Vamos fazer uma corrente mundial nos comentários. E se essa história te tocou, comenta também. Mateus me ensinou sobre dignidade. Eu leio todos os comentários, todos mesmo, e respondo o máximo que consigo. Segundo, você que está passando por algo parecido. Se você foi abandonada grávida, se você está criando um filho sozinha, se alguém te usou e depois desapareceu, escuta bem o que eu vou te dizer. Você é mais forte do que imagina. Eu sei que agora parece impossível. Eu sei que você acorda de manhã e nem sabe como vai pagar as contas. Eu sei que você chora escondida para seu filho não ver. Eu sei que você se sente sozinha, cansada, exausta. Mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não tem escolha. E quando a gente não tem escolha, a gente descobre uma força que nem sabia que existia.
Seu filho vai crescer, e ele vai ver todo o sacrifício, todo o amor, toda a luta, e ele vai te amar de uma forma tão profunda, tão verdadeira, que vai curar todas as suas feridas. Não desiste. Nos dias ruins, e vai ter dias ruins, lembra de uma coisa, você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora. Você é guerreira, você é forte, você consegue. E para você que é o filho ou filha dessa história, se sua mãe te criou sozinha, vai lá agora e abraça ela. Fala que você ama ela, fala que você é grato, porque mães que criam filhos sozinhas são heroínas, são guerreiras, são tudo. Não espera ela morrer para valorizar. Não espera ser tarde. Fala hoje, agora. E para você que é o Diego dessa história, se você abandonou alguém, se você sumiu quando precisaram de você, se você só aparece quando precisa de algo, ainda dá tempo de mudar. Não pro passado. O passado você não muda, mas o futuro ainda está aberto. Peça desculpas. De verdade, sem esperar nada em troca. Assuma a responsabilidade. E se a pessoa não te perdoar, respeita. Porque você não tem direito de exigir perdão, mas tenta, porque viver com arrependimento é a pior prisão que existe. Terceiro, compartilhe essa história. Tem alguém que precisa ouvir isso? Aquela sua amiga que está criando o filho sozinha? Aquele seu primo que está passando por abandono? Sua mãe, sua tia, sua irmã? Compartilha. Manda o link. Marca nos comentários. Porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas. A gente não está sozinho nessa. Nunca está sozinho. Quarto, se inscreve no canal e ativa o sininho-sino. Eu conto histórias reais assim toda semana. Histórias de superação, de luta, de amor, de dignidade. Se você gostou dessa, tem muitas outras esperando por você. E por último, a mensagem que eu quero que você grave no coração. Você não precisa de quem te abandonou para ser feliz. Você não precisa de quem te usou para ser completo. Você não precisa de quem te magoou para ter valor. Você já é suficiente. Sozinho. Sozinha, as pessoas certas vão ficar, vão lutar por você, vão estar lá nos dias ruins e nos dias bons. E as pessoas erradas vão embora, e tá tudo bem, porque quando elas vão embora, elas abrem espaço para quem realmente merece estar na sua vida. Aprende com Mateus, dignidade acima de tudo. Não aceita migalhas, não aceita ser segunda opção, não aceita ser usado. Você vale muito, você vale todo o esforço, todo o amor, toda a presença. E quem não consegue ver isso? Problema é deles, não seu. Agora vai lá. Marca de Seleção Branca comenta de onde você está assistindo. Marca de Seleção Branca dá like nesse vídeo. Marca de Seleção Branca se inscreve no canal. Marca de Seleção Branca compartilha com quem precisa ouvir. Marca de Seleção Branca e principalmente, acredita em você. Porque se a Camila conseguiu, se o Mateus conseguiu, você também consegue. Eu acredito em você. Coração vermelho, nos vemos na próxima história. E lembra, você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. Com todo amor do mundo, sua amiga que está aqui para te lembrar que você é forte. Bíceps. PS, sério, comenta aí embaixo. Eu leio todos. E às vezes a gente só precisa saber que tem alguém do outro lado que entende, que passou por isso, que superou. Comenta, desabafa, compartilha sua história. A gente está junto nessa jornada. Sempre. Pessoa com as mãos postas.